Olá e boas-vindas a esta nossa análise visual profunda e fascinante. A nossa ideia hoje não é olhar para a Bíblia como se fosse apenas um bloco de texto gigante e intimidador, mas sim desmistificar essa obra. A gente vai entender como ela funciona, na verdade, como uma biblioteca meticulosamente curada. Ao longo deste nosso panorama acadêmico, vamos descobrir como todas essas páginas antigas se conectam para contar uma história super unificada e contínua de redenção que vai desde a criação do mundo até o cumprimento final das promessas divinas. E para começar, vejamos um número que muda completamente a nossa perspectiva: 1600. Essa biblioteca sagrada definitivamente não surgiu da noite para o dia, né? Esta história foi elaborada, escrita e compilada ao longo de surpreendentes 1600 anos. A gente está falando de um período de tempo gigantesco, que vai ali de aproximadamente 1500 a.C. até mais ou menos o ano 100 depois de Cristo. E o nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos explorar a biblioteca em si. Depois, passar pelos séculos, autores e línguas. Em seguida, o Antigo Testamento como a promessa e o Novo Testamento como o cumprimento. E por fim, vamos amarrar tudo na grande história de redenção. Bom, indo direto ao ponto, parte 1, a biblioteca mais fascinante. Sabe, a própria palavra Bíblia vem lá do grego biblos, que significa literalmente livros. E a matemática por trás dessa estrutura é de cair o queixo. Não é uma obra só, mas uma coleção impressionante de 66 livros que conversam entre si. Se a gente olhar mais de perto, esses livros estão divididos em 1189 capítulos e mais de 31 mil versículos. É um volume massivo de sabedoria, leis, poesia e história. E para a gente ter uma noção física desse volume todo, é só prestar atenção na proporção dessa estrutura. O Antigo Testamento ocupa a maior parte, representando 75% de todo o conteúdo. É um alicerce histórico e profético enorme. Aí, os 25% restantes são o Novo Testamento. Ou seja, é uma base gigantesca preparando todo o terreno para uma conclusão incrivelmente concentrada. O que nos leva à parte 2, séculos, autores e línguas. Aqui é onde a coisa fica academicamente maravilhosa. Como a gente já comentou, o processo levou 1600 anos. Mas o que adiciona uma camada surreal de complexidade é que o texto foi redigido por mais de 40 autores totalmente diferentes. Tinha rei, pastor de ovelhas, médico, cobrador de impostos, pescador. Eles viveram em épocas completamente distintas, escreveram a partir de 3 continentes diferentes: África, Ásia e Europa. E ainda assim, conseguiram criar uma mensagem perfeitamente coerente, sem entrar em contradição. E essa diversidade não para na geografia, não. Do ponto de vista linguístico, é um verdadeiro tesouro. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, a língua literária de Israel. Temos também alguns trechos em aramaico, que é um idioma irmão. Mas aí, quando chegamos no Novo Testamento, os autores adotaram o grego koiné, o grego comum. Isso foi uma estratégia fantástica. O grego era a língua franca da época, a língua universal, escolhida de propósito, para garantir que essa mensagem alcançasse o maior número possível de pessoas. E esse desejo de alcançar o mundo deu muito certo. Hoje, a Bíblia é, de longe, o livro mais traduzido de toda a história humana. Atualmente, existem partes traduzidas para mais de 3.700 idiomas e dialetos. A Bíblia completa já passou da marca de 700 línguas e só o Novo Testamento tem mais de 1.600 traduções espalhadas pelo globo. É um fenômeno simplesmente sem paralelo. E então chegamos à parte 3, Antigo Testamento, a promessa. Esse primeiro grande bloco tem 39 livros altamente organizados. Começa ali com o Pentateuco, que traz a lei e as origens de tudo. Depois, os livros históricos registram toda a jornada, as vitórias e as quedas da nação de Israel. Aí passamos para os livros poéticos e de sabedoria, que expressam emoções humanas super profundas. E tudo isso culmina nos profetas, que traziam advertências e esperança. No fim das contas, todos esses gêneros estão trabalhando juntos para preparar o caminho para a vinda de um Messias. O fio condutor de toda essa primeira metade é, essencialmente, a preparação. Através da história de Israel, das alianças, das leis e das profecias, o Antigo Testamento mostra Deus buscando ativamente se relacionar com a humanidade. É literalmente a construção passo a passo do alicerce para a salvação. Vamos avançar então para a parte 4. Novo Testamento, o cumprimento. O que torna essa coleção de livros tão única
É justamente esse princípio inquebrável de promessa e cumprimento. Se o Antigo Testamento preparou o mundo através de predições e leis, os 27 livros do Novo Testamento chegam exatamente para revelar o cumprimento daquelas promessas antigas. A narrativa central se concretiza aqui, com a redenção materializada na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Uma parte da Bíblia simplesmente não faz sentido sem a outra. E a estrutura do Novo Testamento também é super clara. Começa com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mostrando diferentes perspectivas da vida de Jesus. Depois vem Atos, o livro histórico que narra a expansão da igreja primitiva. Na sequência, temos as epístolas, que são cartas repletas de instruções doutrinárias, escritas principalmente por Paulo. E para fechar, Apocalipse, o livro da revelação, selando a esperança com a vitória definitiva do bem. E, para fechar a nossa jornada, a parte 5, a grande história de redenção. Aqui fica uma pergunta para a gente refletir. Como é que uma coleção tão monumentalmente fragmentada na sua origem consegue tecer uma única e impecável tapeçaria? Reunir 40 mentes diferentes por mais de um milênio e o resultado ser um roteiro perfeitamente contínuo e alinhado. Sinceramente, sem a premissa da inspiração divina, isso beira o impossível. A complexa divisão de gêneros literários que a gente viu não atua como parede separando as histórias. Na verdade, ela se desdobra num ciclo inquebrável. É a prova de que cada etapa, desde as origens lá em Gênesis até as visões finais do Apocalipse, formam um único arco focado na restauração da criação através de Cristo. E no meio disso tudo, a gente pode apreciar uns detalhes matemáticos fascinantes. Lembra dos 1189 capítulos? Existe um dado super intrigante aqui. Exatamente no centro matemático dessa biblioteca imensa fica o Salmo 118. E no coração dele, no versículo 8, temos a frase: "É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem." Um lembrete super sutil e simétrico sobre qual é a mensagem central do texto. Mas, afinal, por que milênios de história e toda essa diversidade importam para a gente hoje? Acontece que essa biblioteca não é um museu de palavras mortas. O texto permanece incrivelmente atual, funcionando como um guia moral e espiritual vivo. Ele promove princípios ativos de justiça, de compaixão e de uma esperança que ultrapassa a barreira do tempo. E tudo isso converge perfeitamente para aquela afirmação famosa em 2 Timóteo de que toda a Escritura é inspirada e útil. Diante de tudo que a gente analisou hoje, a provocação que fica é: como um plano elaborado ao longo de 1.600 anos ainda consegue ser o manual de sobrevivência mais profundo da humanidade contemporânea? Bom, a resposta para isso está lá, aguardando nas próprias páginas. Muito obrigado por acompanharem essa nossa análise visual e até a próxima.